Olá, pessoas, como é que vocês estão? Bom, eu estava olhando o feed aqui da página e eu notei uma coisa muito importante, que eu nunca tinha feito um vídeo explicando especificamente o que é o transtorno afetivo bipolar, porque afinal de contas eu sempre fiz a página foi montada com a intenção de que as pessoas que têm transtorno bipolar viessem para cá e entendessem como é que a doença funciona a partir do contato com o conteúdo que eu produzo aqui. Mas muita gente chega me perguntando o que é transtorno afetivo bipolar, afinal de contas. E eu gosto de responder de uma maneira muito simples. O transtorno afetivo bipolar basicamente é um transtorno considerado de humor, certo? Não é um transtorno de ansiedade, não é um transtorno de personalidade. É um transtorno de humor. E o que é humor, Raul? O humor basicamente é o nosso estado emocional que media as nossas relações de maneira geral. Nossas relações não só entre as pessoas, mas com o mundo que nos rodeia, certo? A depender de como o nosso humor está, a gente tem vontade de fazer alguma coisa ou não tem vontade, ou interpreta que alguma coisa é mais prazerosa ou menos prazerosa. Tudo isso é muito mediado pelo humor, que influencia muito na nossa cognição, de maneira geral. Certo? Então, quando você tem um transtorno de humor, quer dizer que a maneira como o seu humor funciona é diferente do que se funciona, entre mil aspas, normalmente por aí. Certo? Uma pessoa que não tem um transtorno de humor, ela tem um humor que vai funcionar com algumas variações de alegria, de tristeza, de, às vezes, eventualmente uma euforia, mas nada que seja considerado patológico. No transtorno afetivo bipolar, a gente tem mudanças patológicas de humor, porque é um transtorno de humor, então ele vai afetar de maneira patológica isso que eu descrevi agora para vocês, que é o nosso humor. Certo? O nosso humor ele é parte da nossa afetividade. Então, a partir do momento que eu tenho algo que faz com que o meu humor funcione de maneira diferente, é, eu posso considerar esse humor como tendo uma patologia. No caso aqui que eu estou explicando para vocês, o transtorno afetivo bipolar. Raul, quais que são as características principais do transtorno bipolar? Muita gente fala sobre as mudanças de humor, né? As oscilações de humor que você tem períodos de depressão, períodos de hipomania ou de mania, você tem períodos que são mistos, que você tem uma depressão com sintomas de mania ou uma mania com sintomas de depressão, certo? E tudo isso necessita uma intervenção medicamentosa, certo? Para todas as fases, independente do tipo de episódio que você está vivenciando, você vai sim ter algum tipo de intervenção medicamentosa. O ideal é que você tenha, certo? Então, tomar o medicamento para o transtorno bipolar é extremamente necessário. Está no seu top 1 aí para poder iniciar um tratamento com o pé direito, certo? Só que uma coisa que é muito característica do transtorno bipolar não é a depressão. Por mais que muitas pessoas passem períodos longos de depressão, a característica principal do transtorno bipolar é a mania, certo? Ou a hipomania. Porque depressão unipolar existe, você pode passar uma vida inteira enfrentando processos e mais processos depressivos em decorrência de uma depressão recorrente, por exemplo. No transtorno bipolar, não. Para você sair de uma depressão para um transtorno bipolar, você tem que ter a mania presente, né? Aquele estado de euforia muito grande, uma sensação de grandeza, por vezes algum sintoma psicótico ou outro, né? Uma visão mais distorcida da realidade. Então, o transtorno bipolar é uma das doenças mais complexas que existem em termos de afetação do nosso psicológico. Certa doença ela é de base biológica, como eu falei. É uma doença que afeta muito o cérebro em termos químicos e em termos elétricos também. E causa cada mudança de humor gera alguma perda neuronal também. Então é uma doença biológica. Ela está associada, por exemplo, a algumas inflamações sistêmicas no corpo, como apontam algumas pesquisas. Então é muito necessário que, se você tem transtorno afetivo bipolar, que você se trate, que você busque o seu psiquiatra, que você busque um psicólogo, que você busque fazer atividade física, mas a atividade física vai depender muito de pessoa para pessoa, não só em termos de identificação com a atividade física que vai fazer, mas também da fase da doença em que ela vai poder fazer essa atividade física, porque eventualmente essa atividade física pode deixar você um pouco acelerado e se você já estiver em mania, não é legal que você fique mais acelerado. Você precisa ter uma dieta um pouco mais saudável, com nutrientes que sejam bons para o seu cérebro. Você precisa fazer uma terapia alternativa, porque sempre vai dar um suporte
um suporte emocional mais robusto para você enfrentar a doença com um pouco mais de resiliência. Certo? Isso aqui eu sempre chamo de 5 elementos. Quem acompanha aqui a página já sabe que é a maneira como é a minha abordagem de poder conversar com pessoas sobre o transtorno afetivo bipolar. Então, em suma, é uma doença que precisa ser tratada. Não dá para brincar com o transtorno afetivo bipolar. Não dá para ficar mexendo no medicamento. Não dá para ficar tendo uma vida muito sedentária. Não dá para achar que psicólogo vai tratar só frescura de pessoas. Não. Você precisa levar o seu tratamento a sério. E uma coisa que eu sempre digo é que o seu tratamento é 100% responsabilidade sua. Principalmente se você está aí vivendo uma fase de tentando entender um pouco mais como é que funciona o transtorno afetivo bipolar. Então, a doença ela é responsabilidade completamente sua. Você quem tem que procurar o seu psiquiatra, você quem tem que procurar o seu psicoterapeuta, quem tem que se levantar da cadeira e ir atrás de fazer alguma atividade física. É você quem vai ter que preparar a sua comida para você seguir uma dieta. E é você quem vai ver se encontra algum tipo de terapia alternativa que lhe agrada, certo? Esses são alguns direcionamentos que você pode tomar para ter um tratamento um pouco mais saudável com relação ao transtorno afetivo bipolar. E se é a sua primeira vez aqui na página, dá uma olhada nos conteúdos que eu já publiquei por aqui, que com certeza vai ter alguma coisa aqui para te ajudar, tá bom? E também não deixa de falar com as outras pessoas que seguem aqui a página, que costumam comentar por aqui, que elas têm alguma experiência com a doença e podem compartilhar alguma coisa com você. E quem sabe se tornar alguém da sua rede de apoio, né? Que rede de apoio é todas aquelas pessoas que estão disponíveis para lhe ajudar e que também inclui os profissionais que cuidam de você. Tá bom? Eu espero que você tenha uma boa jornada aí no seu enfrentamento à bipolaridade e qualquer coisa você sabe que pode encontrar apoio aqui na página, beleza? Valeu!